queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do 11 ao 24. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do 11 ao 24. Um breve contexto desse capítulo. Lucas 15 é um dos textos mais conhecidos e amados da Bíblia. Alguns teólogos dizem que ele é o centro físico, emocional e teológico do Evangelho de Lucas. E o Evangelho de Lucas ele tem uma abordagem muito diferente dos outros evangelhos. Lucas foca muito na relação de Jesus com as pessoas que não eram favorecidas naquela época. Lucas foca muito em Jesus tendo compaixão, tendo graça por pessoas que não recebiam isso e nem mereciam isso. Lucas 15 fala sobre o amor de Deus, ou o amor desse pai em resgate aos seus perdidos. Quando você lê Lucas 15, tem 3 histórias lá, tem 3 parábolas, e todas elas falam da mesma coisa. Falam de algo que se perdeu, e esse texto aqui fala de um filho que foi embora. Então esse é uma pequena contextualização do que o objetivo de Jesus era mostrar o amor de Deus para com os perdidos e indignos. Bem, hoje nós comemoramos então o Dia dos Pais, e é um dia muito importante, né? É um dia que a gente recebe o carinho de muitas pessoas, homenagens e tal, e é muito massa ser pai. Se você não é pai, seja, porque ser pai é massa. E a gente vai aprendendo isso. Então é um dia muito importante para nós, mas a Bíblia, como a gente viu no vídeo, fala sobre isso, dessa beleza, dessa dádiva que é ser pai. Salmos 127 diz assim, pode passar: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas. Esse texto fala sobre que ser pai é ganhar um presente, é ser feliz. E a minha esposa, ela aprontou comigo hoje. Ela está dando umas indiretas para ter mais filho, né? Como é que ela fez isso? Ela postou uma foto no Instagram lá, né? Posta uma foto com seu pai, o pai do seu filho, uma coisa assim. E ela botou aguardando por mais, esperando por mais. Eu tomei um susto quando eu vi aquilo ali. Eu falei assim, não, vamos acalmar, eu tenho a Teté primeiro, né? Mas filhos, se ela usar esse texto aí, vai dizer que ter filhos é muito bom. É uma bênção de Deus. Ser pai é ser presenteado, é ser bem-aventurado, segundo esse texto. E nós vivemos nesse tempo onde existem muitos modelos de pai. Ou também a ausência de muitos pais no cuidado com seus filhos, no crescimento dos seus filhos. E a gente vê que existem esses modelos de pai. E nós também precisamos de modelos. A gente não vem pai pronto, né? Não nasce pai pronto, a gente aprende a ser pai. E para a gente ser um bom pai, a gente precisa ter um bom modelo. Precisa sim. E essa semana eu fui pesquisar sobre isso tudo. E no Dia dos Pais se levantou uma pesquisa, né? Eu adoro pesquisa, não sei se vocês já repararam, eu estou sempre trazendo pesquisa, mas eu adoro pesquisas, até as mais nada a ver, eu gosto. Se levantou uma pesquisa elencando quais são os melhores pais dos cinemas e das séries. Se levantou essa pesquisa aí para eleger, né? A pessoa não tem o que fazer, aí faz isso, né? Talvez você esteja pensando que esse é um dos pais, pode passar. Quem conhece esse aí? O Július, Július, não sei, né? Todo mundo odeia o Cris, né? Dá aula de finanças, dá aula sobre como guardar seu dinheiro e outros conselhos, né? Talvez seja esse um grande exemplo de pai. Na outra, tinha uma outra, quem conhece esse aí? O Marlin de Procurando Nemo. Eu falei, por que está o Marlin aqui nessa lista? Porque se você já viu esse filme, e não é spoiler, você sabe que o Marlin atravessa o oceano atrás do Nemo. Ou seja, um pai, né, obstinado a buscar o seu filho. Mas o pai número 1 das séries se chama Jack Pearson. Eu não sei quem conhece esse, mas ele é o pai, o Jack, o nome do personagem, de uma série chamada This Is Us, né? Uma das melhores séries que eu já vi. Eu chorei olhando toda essa série. Eu já sou chorão, aí eu olhei essa série e fiquei pior. Mas conta a história de uma família, um drama familiar, e todo um conceito de casamento, de adoção de filhos. E o Jack é um pai que, quando tu olha a série, tu se apaixona pelo pai que ele é.
Tu olha para o Jack e diz assim, cara, eu quero ser esse pai, eu quero ser esse marido. E toda a história da série fala sobre o Jack, é sobre o Jack. E a maneira que os filhos vão crescendo na série, você vai vendo o impacto da educação, da presença, do amor do Jack pelos seus filhos, na relação dos seus filhos com os próximos. O Jack é um pai muito bom. E o legal dessa série, porque o Jack não é um pai perfeito. Mostra lá os problemas do Jack, as dificuldades do Jack. Mas o que eu quero deixar? Por mais que o Jack seja um grande pai na televisão, nas séries, existem bons pais na vida real. Existem bons paizões que erram, que são pecadores, mas existem esses pais. E a gente vê esses modelos. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que não é sobre esse modelo que a gente quer falar. Uma frase que impactou minha vida essa semana foi: em Deus nós temos um modelo perfeito de paternidade. Se a gente busca um modelo para ser um pai melhor, se a gente busca um modelo para ser uma mãe melhor, em Deus nós temos esse modelo perfeito. Em Deus. John Piper, ele vai dizer que uma boa paternidade, ela aponta para Deus. Não tem como nós pensarmos sobre paternidade, não tem como a gente pensar sobre como ser melhor se a gente não olhar para o nosso Pai, nosso Deus Criador. Ele é o exemplo de paternidade perfeito. Salmo 103 diz para nós: o Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Deus é o modelo de paternidade perfeito para nós. Por mais que, eu lembro que a gente não tinha Esther ainda, e a gente começou a olhar This Is Us na pandemia, e eu olhava e falei assim, nossa, eu quero ser esse pai, quero ser um paizão para Esther. Mas o paizão nosso é Deus. E quando a gente olha para o modelo de paternidade dele, a gente pode ser um bom exemplo para os nossos filhos. Então, Lucas 15, ele nos ensina sobre isso. Você sabe a história do filho pródigo. E essa parábola, por mais que a gente chame de filho pródigo, a gente conhece mundialmente de que é uma parábola de um filho que se perdeu, foi embora. Na realidade, o centro dessa história não é o filho que vai embora, mas sim o pai. Então, muitos entendem que, na realidade, o nome dessa parábola era a parábola do pai amoroso, ou do pai que não desiste do seu filho. Se lembra disso? Então, hoje, rapidamente, eu queria falar sobre essa parábola. E antes de você ser pai, assim como eu, nós fomos filhos. Nós somos filhos de Deus. E é muito interessante quando a gente entra nessa história e a gente começa a ver que tem muito da gente ali, principalmente nesse filho que vai embora. Você conhece a história, você sabe que esse filho, ele pede a sua parte ao pai e vai embora. De repente ele chega para o pai dele e diz assim: pai, eu quero a minha parte porque eu quero vazar, eu quero ir embora daqui. O pai dá essa parte para ele e ele vai embora. Então mostra um pouco dessa rebeldia, desse filho que tinha tudo, e de repente ele não vai, ele pede as coisas dele e vai embora. Nós como filhos, antes de sermos pais, se tratando de Deus, nós também éramos rebeldes. Nós também somos rebeldes. Pessoas que estão longe de Deus hoje são rebeldes. São pessoas que se rebelaram contra o amor de Deus, a vontade de Deus para nós. Então o texto diz: alguns dias o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante. Olha o que ele fez, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de uma forma desregrada. Thomas Huxley diz para nós que as piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. Ou seja, nós como filhos, chega uma parte da nossa vida, aí criança, adolescente, que a gente acha que sabe fazer as coisas, que a gente busca um pouco de independência, né? A Esther agora, ela está crescendo, daí eu peço a mão dela, ela dá um tapa na minha mão assim, não, eu sei ir, aí cai, eu falei, tu não sabe, viu? É conversas. Mas esse filho, ele mostra a gente vive longe de Deus, viveu muito tempo da nossa vida achando que a gente podia resolver as coisas e que estava tudo certo. Mas não, Deus nos criou para um relacionamento, Deus nos criou para ter uma relação com Ele como de um pai e de um filho, e nós, assim como esse jovem, preferimos terras distantes, preferimos andar longe de Deus. O pecado afeta o nosso julgamento, cega o nosso entendimento e nos conduz para longe. Mas o que acontece na história?
algo muito interessante acontece. Pode passar. A Bíblia vai dizer para nós que quando o seu dinheiro acaba, daquele jovem, uma grande fome se espalha sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Eu acho fantástico esse versículo, porque aquele jovem não estava preparado para a vida adulta. Ele não tinha preparo nenhum. Ele estava ali sendo cuidado pelo seu pai, tinha tudo ali, o pai é que se preocupava com as coisas, mas agora ele perde a sua independência e o que acontece? Ele não se programa, ele não se prepara e a fome vem, assola ele e ele começa a passar dificuldade. E aqui a advertência é que o pecado promete liberdade para nós, mas traz escravidão. Esse jovem pensou que encontraria, mas na verdade se perdeu. Talvez você seja um pai ou uma mãe ou um jovem que está na mesma situação desse jovem, perdido em suas próprias escolhas, perdido em seus próprios pecados, ao invés de liberto, escravo. Tinha um relacionamento com Deus Pai, mas hoje se vê distante. Agora, indo mais para o fim dessa história, a gente vê que o filho reconhece. Depois que ele passa todas essas necessidades, ele enfim reconhece, ele cai em si e ele diz assim: quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. O texto agora vai para um âmago muito legal, porque agora esse jovem, esse filho, ele admite que ele é um pecador. Ele admite que aquele pai dele era um homem generoso e que servir na casa dele era melhor do que viver naquela situação. Quando nós reconhecemos, irmãos, os nossos pecados e nós cremos em Cristo Jesus, nós somos chamados filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus. Antes de nós sermos pais, nós somos chamados filhos de Deus. Porque as atitudes desse filho, todos nós passamos alguma vez. Ou você está sentado aqui nessa mesma situação, longe de Deus. Mas quando você reconhece que é um pecador, que está perdido, que está longe de Deus, você é declarado filho de Deus. Há uma outra passagem na Bíblia que o próprio Cristo diz: já não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Amigos. Ou seja, ele reconhece. E assim como eu falei no início, a história do Jack, os filhos tinham muito a presença de Jack. Aquilo que Jack fazia, você via nos filhos, ele imitando. E aqui, esse jovem lembra da bondade do pai dele. Você não vê o pai saindo atrás buscar o seu filho. Você vê o pai esperando. E é a lembrança da bondade do pai que faz o filho retornar. Ou seja, aquele pai era bom para o seu filho. O que a gente aprende aqui como pais? A gente pode fazer muitas coisas para os nossos filhos, mas se a gente não demonstrar bondade, compaixão, graça para eles, você pode dar 5 PlayStation 5 para o teu filho, que ele não vai lembrar disso. Mas no momento de aperto, o momento que ele vai passar por necessidade, ele vai querer voltar para você. Ele vai querer conversar com você. Pais acham que compram a relação com os filhos dando presentes. Não. Você, às vezes, nós como pais, a gente está, na realidade, comprando distância dos nossos filhos. Porque se tu dá um computador para o teu filho, ele não vai ficar contigo. Ele vai ficar com o computador. Se tu dá um videogame para o teu filho, ele não vai jogar contigo, ele vai jogar com os amigos dele. Agora, se você demonstra bondade, se você demonstra amor ao seu filho, se você dá conselhos para o seu filho, ele vai voltar para você, porque ele vai lembrar da bondade que você deu, do amor que você deu. Então, pais, invista nisso, né? Invista nisso. Claro que é legal a gente dar os presentes para os nossos filhos, mas a gente não dá o nosso tempo. Então, esse pai ensina isso, o filho lembrou da bondade dele. E para nós terminarmos, eu queria extrair desse texto algumas lições desse pai. Olha só o que o pai faz. Então voltou para a casa do pai, e quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam ele.
Coloquem um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começou a festejar. Esse pai, ele ilustra a atitude do Pai Celeste para com os pecadores, que se arrependem. Esse pai, ele mostra um Deus bondoso, que ama os seus filhos, que ama os perdidos, assim como Lucas lá retratava isso. Jesus sentava com os pecadores, com os publicanos, e os religiosos olhavam assim: como Jesus pode sentar com esse tipo de gente? E aí Jesus conta essas histórias para eles sobre perdidos, de que é um Deus que vai atrás, de é um Deus que demonstra bondade e compaixão. Então esse pai, o pai dessa história, é Deus. Não é um pai qualquer, não é um Jack, não é um Július, não é um pai Jardel, não é ninguém, é o próprio Deus. E eu queria tirar aqui 4 lições que nós aprendemos, ou 4 características deste pai amoroso. Em primeiro lugar, o pai amoroso é o Deus que insiste em procurar o perdido. Nas 3 histórias de Lucas 15, há uma busca. Você começa lendo lá: os pastores buscam pela ovelha, a mulher busca pela moeda, e o pai tem esse reencontro com o filho que se perdeu também. A gente aprende isso. O pai amoroso, Deus amoroso, é um Deus que insiste em procurar o perdido. Deus não desiste da gente. Ele nos ama com amor eterno, Ele nos cerca com o seu cuidado e com a sua disciplina. Deus nos ama. Essa é uma certeza. Segunda característica, o pai amoroso é o Deus da segunda oportunidade. Ele nos dá uma segunda chance. Ele deu um recomeço para aquele filho que havia perdido tudo. Deus nos deu essa oportunidade por meio de Jesus, de nós termos uma nova vida com Cristo Jesus, de recomeçarmos. E nessa terra distante, o filho aprendeu o significado de miséria, mas na volta ao lar ele descobriu algo chamado misericórdia. Longe do pai, ele só se perdeu na vida. Ele perdeu tudo, ele ficou na miséria, mas quando ele chega na casa dos pais dele, o que ele descobre? Existe uma casa de misericórdia ali. A igreja do Senhor é uma casa de misericórdias. É um lugar para pessoas perdidas, para pessoas doentes, para pessoas que sofrem pelos seus pecados também. E é um Deus amoroso que nos dá uma segunda chance. Pode passar. O Pai, em terceiro e penúltimo lugar, é o Deus que perdoa e restaura completamente o perdido que se volta para Ele. E aí a história conta 3 coisas para nós que o Pai dá. Ele dá um anel, que significa filiação. Então quando o pai fala sobre esse anel, ele estava dizendo: olha, você é meu filho, você não é meu empregado, você é meu filho. Toma esse anel, que naquela época era um sinal de filiação. Roupas, as melhores roupas, né? Significa aceitação, reconciliação. Os servos daquele homem não tinham roupas adequadas, mas os filhos tinham. Então esse pai dá isso. E por último, o banquete, alegria. Então esse pai se alegra com a volta do seu filho. Ele dá esses 3, ele está reconciliando, trazendo esse filho novamente para o seio familiar. Então Deus é o Deus que perdoa e restaura completamente o perdido que se volta para Ele. Em quarto e último lugar, o Pai amoroso é o Deus que celebra e festeja a volta dos perdidos ao lar. A parábola não destaca a alegria do filho que voltou, mas destaca a alegria do pai que recebeu. A gente não sabe como é que esse filho voltou na história, né? Provavelmente envergonhado, provavelmente, mas conta a história, a reação do pai. O pai fica feliz com seu filho que voltou, né? É tão legal quando a gente ouve histórias de pais e filhos que se reconciliam. E aí você olha o semblante dos pais irradiante. Porque nenhum pai quer ter um filho e ter uma inimizade com ele. Ou teu pai, ou teu filho longe. A gente quer os nossos filhos perto. Quer os nossos filhos perto. Esses dias alguém me perguntou assim: e aí, tu está preparado para Esther chegar com um pretendente em casa? Eu falei: não, deixa um tempinho, né? Essa história é para lá, deixa para lá. Depois eles vão chegar com um currículo lá em casa, eu vou avaliar, né? Vai ter uma comitiva, né? Daí a gente vê se vai ser aprovado ou não, né? Vai ter umas partes lá. Não, tem que fazer um jogo duro, né, irmãos? Os pais, sabe? Os caras não são fáceis. Então,
Pai amoroso é o Deus que celebra e festeja a volta dos filhos no lar. A alegria nesse reencontro. E a pergunta que eu deixo para você nessa noite são duas perguntas. A primeira delas, você já voltou para casa? Em que situação você é nessa história? Você é o filho que está perdido? Ou é o filho que resolve, decide voltar para casa? E a segunda é se você já se tornou filho de Deus. Enquanto você não se tornar filho de Deus, você não terá a presença e o amor desse Pai amoroso sobre a sua vida. Não terá. Quando nós cremos em Jesus, Ele nos declara, Ele nos dá esse direito de sermos filhos de Deus. Então essas duas perguntas eu deixo para você. Você já voltou para casa? Quem é você nessa história? E se você já tomou uma decisão por Jesus? Por fim, pais que são filhos de Deus enxergam na paternidade um pouco mais do amor de Deus pelos seus. Os pais podem, assim como Deus por nós, exercer compaixão, graça e misericórdia. Se os nossos filhos não enxergarem na gente pessoas que têm compaixão, graça e misericórdia por eles, quem eles vão enxergar? Às vezes a gente vê pessoas que dizem assim: meu filho não tem jeito mais, não dá mais. A gente pode ser um exemplo, um instrumento de Deus para demonstrar compaixão, graça e misericórdia para cada um deles, para os nossos filhos. Então que a gente possa ter essa certeza desse bondoso Pai que nos ama. Queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar. E que você se visse nessa situação, nessa história que nós falamos, nessa parábola desse Pai amoroso. Quem é você? Talvez você tenha todas as características desse filho, que pega as coisas e vai embora, que quer viver longe de Deus, que não quer experimentar esse amor de Deus, essa bondade de Deus sobre a sua vida. Ou talvez Deus vai lembrando ao seu coração pessoas que estão assim. Ou talvez o seu próprio filho esteja assim, sua própria filha esteja assim. Não desista, não desista dele. Demonstre compaixão, graça e misericórdia, assim como esse Pai bondoso um dia demonstrou.